qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés, muito bom dia. Professor, o que anda acontecendo na relação entre governo e Congresso? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva rechaçou, em uma recente entrevista com jornalistas, a interpretação segundo a qual existem problemas na relação do governo com o Congresso. Em outra ocasião, recomendou mais atenção e mais efetividade no contato dos seus ministros com os partidos aliados do governo, porque, segundo ele, o governo precisa do parlamento e não o contrário. A declaração de Lula foi feita dias após o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, reclamar que os acordos entre o Planalto e os partidos aliados não são cumpridos, o que o levou a chamar de incompetente o ministro Alexandre Padilha, encarregado de articular o cumprimento dos entendimentos. A situação seria tranquila se ficasse restrita a esse tipo de conflito, que pode ser facilmente solucionado com uma boa conversa, como o Lula gosta de fazer, e, claro, com o cumprimento dos acordos. Mas o problema é bem mais complexo do que parece, se levar em conta a sequência de decisões controversas do parlamento para se autoempoderar de atribuições que eram próprias do executivo, como a definição do orçamento federal. A decisão sobre o orçamento envolve o centro, ou coração, por assim dizer, das decisões de políticas públicas, e é o que define a natureza e o legado de qualquer governo. No caso da Câmara dos Deputados, primeiro foi a adoção do orçamento impositivo, que quebrou uma prerrogativa importante do Executivo. Depois foi a proposta das emendas parlamentares, as individuais, as de bancadas e as de comissões, sem falar das que concretizaram o chamado orçamento secreto, derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, mas recomposto de outro modo por decisão do governo com os parlamentares. Isso estabeleceu no país uma espécie de parlamentarismo informal. Mas, ao contrário de como funciona esse regime, o parlamento não é responsável do ponto de vista do controle de suas ações perante a sociedade. No contexto desse cenário político, o Congresso tem imposto várias derrotas ao governo, como no caso do marco temporal das saidinhas de presos em finais de ano e, mais recentemente, o caso das desonerações de empresas e prefeituras. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, tinha proposto encerrar as desonerações que representam quantias muito altas de impostos que deixam de ser cobrados, sob a justificativa de que isso ajuda a retomada da economia, mas principalmente garante a manutenção de milhões de empregos. Alguns analistas calculam que as desonerações custaram cerca de 130 bilhões de reais nos últimos 10 anos de sua vigência. O projeto do governo foi derrotado por ampla maioria na Câmara, e o governo, sentindo-se sem alternativa, reagiu com o veto do presidente Lula. O Congresso derrubou o veto, mas o governo não desistiu. Primeiro editou uma medida provisória do fim das desonerações, e agora, depois de nova reação do parlamento, resolveu recorrer ao Supremo Tribunal Federal, judicializando a disputa. Na Suprema Corte, o ministro Cristiano Zanin atendeu ao pedido do governo e suspendeu a desoneração, na contramão da decisão do Congresso. Alguns ministros já votaram a favor da medida de Zanin, mas Luiz Fux interrompeu o processo pedindo vista. Não sabemos qual será a decisão final do Supremo Tribunal Federal, mas sabemos que, em caso de suspensão das desonerações, o Congresso reagirá duramente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, desqualificou a iniciativa do governo de recorrer à Corte Suprema, não aceitando a decisão de um outro poder republicano. É um modo estranho de os poderes que devem ter autonomia e independência atuarem em conjunto. Está levando cada vez mais à judicialização da política. Um exemplo dos efeitos que esse tipo de conflito de instituições provoca é a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de patrocinar, sem ouvir o governo, uma PEC que vai onerar ainda mais os cofres do governo se for aprovada. Apesar de se considerar aliado do governo Lula e de assim ser considerado por este, Pacheco apresentou um projeto que contraria completamente o executivo. Trata-se da chamada PEC do quinquênio, ou o pagamento de adicional por tempo de serviço para diversas categorias como juízes, procuradores e outros. Estima-se que, se aprovada, a PEC vai custar 81,6 bilhões de reais aos cofres públicos entre 2024 e 2026.
Esse não é um cenário capaz de fortalecer o Estado brasileiro e a sua capacidade de responder aos problemas e às expectativas dos cidadãos brasileiros, um impedimento para o avanço da qualidade da democracia. Este foi o professor José Álvaro Moisés que conversou comigo, Márcia Vanza. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés.